Neste momento a gente recebe agora no programa Os Pingos nos Is o Renan Santos, que é cofundador do MBL, do Partido Missão, para repercutir conosco também essa mega operação, a mais letal da história. Muitas mortes, muita apreensão de armas, muitas pessoas presas também e muita repercussão. Renan Santos, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kobayashi, boa noite a todos, uma honra estar aqui com vocês, espero poder contribuir com o debate que já está muito bom. Renan, eu quero já a sua análise inicial, aí, um panorama geral de como você avalia essa operação no Rio de Janeiro e toda a repercussão política que a gente está vendo nesse dia seguinte. Bom, o objetivo da operação era prender inúmeras lideranças do Comando Vermelho, que já tinham ordens de prisão expedidas, em duas áreas que são totalmente dominadas por essa facção. Tanto o Complexo da Penha, quanto o Complexo do Alemão. A gente precisa entender o Complexo da Penha, em especial esse, como uma espécie de capital, a fortaleza, né, o prédio central onde opera boa parte da inteligência do Comando Vermelho. Portanto, eles fazem propaganda, fazem shows, fazem eventos, dando conta de aquele local, vamos dizer, é uma área sagrada, é o território interno deles. O próprio Oruan, vamos dizer, porta-voz do Comando Vermelho, filho do Marcinho VP, já dizia que a polícia jamais poderia subir para pegar ele. A operação foi um sucesso porque ela entrou nessa área, derrubando o mito de que eles são invencíveis, que é um mito que eles tentam construir, inclusive, para oprimir a população que vive lá, e prendeu quem precisava prender. E, obviamente, como ninguém quer ser preso de graça, né, o Comando Vermelho é um grupo armado, com fuzis, com armas de alta letalidade, eles reagiram, e aí quando você reage, você é um bandido, você reage, você vem a óbito. Então, nesse sentido, o número de pessoas que morreram, né, guerrilheiros de uma organização terrorista, como é o caso do Comando Vermelho, a gente comemora. A gente não lamenta. E aí eu fico preocupado quando inúmeros setores da imprensa e todas essas ONGs de direitos humanos vêm a público para tentar inverter, né, fazer a famosa inversão de narrativa e dar conta de que foi uma chacina. Não foi. O Estado brasileiro foi numa área que deveria ser do Estado brasileiro, que está ocupada de maneira ilegal por um ente invasor, que é o Comando Vermelho, e fez um trabalho de retomada e imposição, ainda que temporária, de lei e ordem. O governador Cláudio Castro e a Polícia do Rio de Janeiro estão de parabéns por isso. A gente tem que apoiar a operação. Nesse sentido que a gente está vendo, portanto, agora uma guerra de narrativas. A esquerda na rede social, ongueiros de toda sorte, aquelas Viva Rio, o Mota, ele conhece muito essa turma aí e sabe muito bem como é que eles operam. Dinheiro estrangeiro para financiar esse tipo de ideologia. Tudo isso está acontecendo e nós, a sociedade civil, temos que estar vigilantes para não permitir que eles invertam o jogo e mantenham Comando Vermelho com seus porta-vozes na mídia e na imprensa, falando o besterol que eles sempre falam e defendendo a impunidade. Renan, eu vou trazer para a nossa conversa os nossos analistas. Quem vai te fazer a próxima pergunta é o Luiz Felipe Dávila. Renan, boa noite. Renan, você tocou num ponto importante, que é a ocupação de território. Foi isso que o crime organizado vem fazendo, principalmente o Complexo da Penha, como você falou. Agora, parece que nós não atentamos para o problema da DPF 635, porque tudo começou lá. Houve até uma legalização para a polícia não entrar nesses territórios. E foi aí que o crime organizado começou a se organizar de uma forma muito mais forte e que acabou causando essa tragédia, que é toda vez que se tenta fazer uma ação policial para recuperar território, temos um enorme problema. Como você vê uma decisão do Supremo Tribunal Federal com essa DPF 635 e como isso estimulou o fortalecimento da ação do crime organizado no Rio de Janeiro? Eu apenas discordaria num pequeno detalhe aí, que esse processo de ocupação territorial ele já acontece há algumas décadas e ele foi reforçado por essa DPF. Essa DPF Sim. quase que reconhece o controle do crime organizado dentro daquelas áreas. Ao, vamos dizer, impedir que o Estado possa organizar operações com segurança, inclusive para os agentes policiais, porque a gente sabe muito bem que a DPF, quando, né, no caso de uma operação, quando essa operação é autorizada, ela tem que passar por inúmeros órgãos, inúmeras pessoas, portanto, o caráter secreto que a operação tem que ter, até para a proteção dos policiais, ele é retirado, e inclusive costuma ter vazamentos, o que permite que os bandidos eles se organizem previamente. Então essa DPF ela é um desastre puro e simples, colocando a vida dos policiais em risco, quando as operações são permitidas e praticamente legalizando o Estado paralelo. Não à toa, esse processo de, vamos dizer, de aumento da ocupação territorial por parte das facções está acontecendo. E a gente está assistindo o próprio Comando Vermelho avançando sobre áreas de outras facções nesse instante. A operação que rolou agora, ela tenta mitigar esse processo de avanço do Comando Vermelho. E nesse sentido, eu volto a repetir, ela foi um sucesso. A gente precisa derrubar a DPF 635, a gente precisa derrubar essa articulação política que houve através de ONGs e fundações, e a gente sabe muito bem que são ONGs e fundações ligadas ao Comando Vermelho e PCC, que produzem filmes, colocam esses filmes na Netflix, que fazem lobby, né, no poder legislativo, no poder executivo, e que tornam
o crime organizado como uma espécie de parte natural da vida urbana brasileira. É como se você fosse conviver com todos os seus problemas no Brasil. O Brasil tem trânsito, uma grande metrópole tem problemas de assalto. Sim, uma grande metrópole também tem áreas controladas pelo crime. Isso faz parte da paisagem. É isso que esses caras querem naturalizar. E isso não pode definitivamente não ser naturalizado. Isso tem que ser combatido da maneira mais dura possível. E a sociedade civil tem que tratar desses temas. Existe muito confronto com relação a decisões que vêm do STF, confrontos legítimos, mas esse aqui é o maior. Esse é o tema que o Congresso tinha que se organizar, derrubar isso através do Congresso, tornar essa pauta pública para as pessoas e definitivamente tornar o combate ao crime um mote por parte dos governos. Deixa eu chamar agora o delegado Palumbo, que vai participar dessa conversa também, vai fazer a próxima pergunta. Boa noite, eu queria te perguntar se você vê perspectiva do governo federal mudar o posicionamento e começar a ajudar realmente, não só o governo do estado do Rio de Janeiro, mas todos os governadores que estejam com o intuito, com o escopo de combater a criminalidade. Delegado, muito pelo contrário, a gente viu agora o novo secretário-geral do governo Lula falando que basicamente vai para cima do Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, isso ele já deixou claro, é o Guilherme Boulos. E a gente viu agora, por parte da narrativa, da militância do petismo, que é base militante desse governo, a argumentação de que precisamos agora da PEC da Segurança Pública, que é uma PEC que unifica o comando das polícias junto ao governo federal, que permite que você tenha, por exemplo, conselhos, e esse detalhe está passando por essa PEC de segurança pública, né? Você cria uma espécie de conselhão para administrar as ações policiais que vêm a acontecer, e no artigo 144 dessa PEC, diz que esse conselho vai contar com especialistas e ONGs oriundos da sociedade civil. A gente sabe muito bem quem são essas ONGs, a gente sabe muito bem quem são esses especialistas. Inclusive tem um conselho que foi montado pelo Flávio Dino para tratar da letalidade, que conta justamente com ONGs que recebem dinheiro de outros países, né? Por exemplo, a Open Society Foundation, que são ONGs que defendem o direito penal mínimo e combatem a atividade das polícias. Portanto, o que a gente vai esperar do governo federal é simular que eles estão preocupados com os policiais, preocupados com a vida das pessoas, mas na prática uma ação concreta para tentar desmontar a autoridade tanto das polícias quanto do governador do Rio de Janeiro. E a gente tem que desmascarar isso, tem que ir para cima deles. Não há nenhuma vontade do governo federal em fazer enfrentamento ao crime organizado. Aliás, muito pelo contrário. Deixa eu chamar agora, para fechar, o Cristiano Beraldo, que vai fazer a última pergunta. Renan, boa noite. Você é pré-candidato a presidente pelo Partido Missão e imaginando que nesse governo o enfrentamento não será feito e no próximo governo não adianta se perder tempo com narrativas, eu gostaria de te ouvir sobre quais medidas um presidente da República deve adotar para suportar os governadores no combate e para vencer o crime organizado e restabelecer a ordem natural das coisas no Brasil. Perfeito, Cristiano. De maneira muito clara, a luta contra o crime ela tem que ser dividida em duas ações. Uma ação óbvia e clara é a declaração de guerra contra o crime organizado. Então você vai precisar isolar quem é o crime organizado, quem são essas facções e impor a eles um direito diferente. Existe uma tese que chama direito penal do inimigo, já foi aplicada, por exemplo, pelos Estados Unidos, em Guantánamo, contra as organizações terroristas, que parte da seguinte premissa: se você faz parte de uma organização terrorista, como é o Comando Vermelho, como é o PCC, como é o TCP, o direito normal, o direito penal que um cidadão comum tem, não vale para você. O direito tem que ser rápido e muito duro. Operações policiais muito rápidas, prisões muito rápidas, coloca o cara em cana, resistiu, vem a óbito, como tem que ser. Esse é o direito penal do inimigo e isso tem que ser executado para que o governo declare guerra às facções. Porque passou de qualquer limite, hoje as facções fazem ocupação territorial, elas estão inseridas em inúmeros elos da cadeia produtiva brasileira. Então o negócio ali é pegar, destruir. Resistiu, matou. Prendeu, matou, que é um slogan que a gente usa como mote, inclusive, para alertar as pessoas. Do outro lado, ao cidadão. E ao cidadão que comete crime não é faccionado. Pois bem, o cidadão que comete crime não é faccionado também tem que ter leis mais duras. A gente tem que alterar o Código de Processo Penal, acabando com a progressão de pena, acabando com as saidinhas. Existem, inclusive, muitos projetos que estão já no Senado, passaram na Câmara, que era só o Alcolumbre botar para votar, que já alterariam essa dinâmica. Leis que pegam, por exemplo, reincidentes. Hoje, coisa de 71% dos presos que saem da cadeia, eles voltam a cometer crimes. 65% dos homicídios, por exemplo, são cometidos por reincidentes. Portanto, mexer na reincidência, cometeu 2 crimes violentos, vai ficar em cana e por muito tempo, mais de 30 anos. Isso tem que ser feito por não faccionado. Essas duas medidas têm que ser tomadas no primeiro dia de governo do novo presidente da República. E aí sim você tem uma ideia de guerra contra o crime. Se você não fizer essas duas medidas, endurecimento de leis penais, mudança no Código de Processo Penal, e do outro lado, determinar quem são as facções, tratá-las como organizações terroristas, declarar guerra,
e guerra formal, a guerra que está prevista na nossa Constituição, e aí os apologistas como Oruan e defensores das facções vão presos juntos, então eventualmente tem um membro do PSOL que quer defender lá bastante a facção, junto com o colega Oruan do Comando Vermelho, poxa, puxa uma cana junto com seus colegas ali, vai ser muito bacana, turminha do Comando Vermelho vai agradecer, vocês podem até fazer um som, cantam uma musiquinha junto. O lance é guerra de um lado e para outro leis mais duras para acabar com os roubos, furtos e todo tipo de assassinatos, crimes violentos e todo tipo de coisa que assola a vida dos brasileiros. Com essas medidas e com o presidente muito focado nisso, os governadores e as polícias vão ter respaldo e você vai ver muito rapidamente o crime organizado ser destruído no Brasil. Renan, para a gente fechar, uma última pergunta, eu gostaria de saber como é que você avalia o projeto de lei antifacção que foi enviado pelo ministro da Justiça à Casa Civil e que logo vai estar tramitando no Congresso Nacional, que é um projeto que vai nessa linha de endurecer penas, de criar inclusive alguns mecanismos de infiltrados em facções criminosas, até empresas fictícias seriam formadas para tentar rastrear o crime organizado. Como é que você avalia esse projeto que parece será uma das apostas do governo? Eu espero que não tenha nenhuma pegadinha dentro desse projeto. A gente sabe muito bem que a PEC da Segurança Pública continha pegadinhas. Eu fiz uma análise prévia do projeto e a análise prévia do projeto tinha alguns pontos positivos que vão na linha que a gente defende. Temos que aumentar muito as penas ali e não adianta essas penas que eles inserem, por exemplo, a participação nessas organizações criminosas, eles serem mitigados por uma progressão penal, que aí de nada adianta. A gente acumula a pena ali, mas se no fim do dia acumula uma progressão penal, né, enfim, a gente só está fazendo discurso para o público e, na verdade, para o PT tentar resolver os problemas que eles têm junto ao próprio eleitorado. Então, aumento de penas ainda maior nesse projeto e inserção da ideia de grupo terrorista e de um combate focado nessa questão territorial, que até é mencionado ali, mas não da maneira como tem que ser. A gravidade do caso não está presente e me parece hoje muito mais uma resposta que eles estão dando a uma questão premente para as pessoas do que de fato a tentativa de prender ou eliminar as lideranças das facções, inclusive os membros faccionados espalhados pelo Brasil. Mas no mínimo, né, como a gente espera muito pouco do PT, no mínimo é um aceno, né, que a gente pegue esse aceno e que o Congresso Nacional transforme numa ação muito mais dura e muito mais concreta. Perfeito, eu quero agradecer demais a participação aqui do Renan Santos, que é cofundador do MBL e do Partido Missão, participou conosco aqui em Os Pingos nos Is. Muito obrigado, Renan, sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, uma honra participar com vocês. Até a próxima.